Boa noite novamente para quem já estava aqui e boa noite para quem chegou depois do primeiro boa noite. Sejam todos bem-vindas, bem-vindos. Quem está aqui pela primeira vez na SEAC? Bem-vinda, bem-vinda, bem-vindo, bem-vindo. Sintam-se abraçados, como diz o Danilo. A gente fala SEAC, mas é a Sociedade Espírita Allan Kardec, de Capão da Canoa. Esse ano estamos comemorando 24 anos. Uma das fundadoras está ali na frente, a Beatriz Rosa, na recepção. Tá? E depois chegou o Danilo, né? Depois, o Neri. Aqui na casa, nós adotamos o atendimento espiritual do Centro Espírita, que é composto de recepção, atendimento fraterno, que é uma conversa fraterna. É comum que a gente tenhamos dores, preocupações, angústias, dúvidas, e a conversa é feita aqui meia hora antes da exposição, né? É uma conversa fraterna, não é uma consulta médica, nem uma consulta no ramo do direito, nem psicológica, é uma conversa fraterna. A pessoa fala, vai ser escutada, sem pré-julgamentos, sem acusações, né? Uma conversa entre irmãos. O outro componente é aqui, a exposição doutrinária. Então a gente pede, a gente lembra de alguns detalhes, né, na exposição doutrinária. Para que a exposição doutrinária? Que uma proposta dessa exposição, segundo o movimento espírita, é trazer consolação e explicações, né, esclarecimentos para nossas angústias, né, para a nossa vida. Então é importante, quando a gente chega aqui na casa, senta aqui, fica aqui dentro, esquece as conversas, esquece o telefone celular. Para quê? Para ficar conectado com a espiritualidade. Aí chegamos a Deus, nosso Pai, a Jesus, aos Espíritos Guardiões. Então a equipe espiritual que atua aqui na casa já identifica qual é a necessidade daquele ser, daquela irmã, daquele irmão. E já procura fazer um atendimento para trazer um consolo, um bem-estar físico, né? Uma calma, uma harmonia. Se eu ficar no telefone, quando eu chego aqui e até começar a exposição, a pessoa não será atendida. Os bons espíritos não obrigam pessoa alguma a ser atendida, né? É um momento da gente exercitar o livre-arbítrio. Aí outra coisa que a gente pede aqui, desliga o celular agora, ou põe no modo silencioso, né? Ou no modo avião, como quiser. E aqui no caso, aqui na casa, as exposições são feitas na terça-feira, 19h30, quinta-feira, desculpe, às 14h30 e no sábado, às 16 horas. Então, esses 3 dias. E na quarta-feira, amanhã, às 19h30, será publicado um vídeo chamado Evangelho no Lar. 19h30, mais ou menos uns 14, 15 minutos, tá? Sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. No sábado é feito a evangelização infantil com as crianças, tá? É das 9h45 da manhã até as 11h. E reinicia agora, sábado, porque o pessoal estava de férias. Enquanto isso, as crianças estão nas salas com as evangelizadoras, é feita uma reunião com os pais dessas crianças, também às 9h45 até as 11h, todo sábado. E também na terça, hoje está tendo lá, já na sala de estudo lá no primeiro andar, uma reunião com os adolescentes, com os jovens. Então, se tiver algum jovem aqui que tenha menos de 30, pode subir se quiser. Tá bom? Os nossos estudos eles acontecem nas segundas-feiras, às 19h30 até 21 horas. Tem uma turma de iniciantes, ou seja, quem chega aqui na casa para saber o que é a doutrina, ou veio de outra casa e quer continuar o estudo, ou estudou aqui no passado e saiu por algum motivo, ou estudava aqui, aí teve a pandemia, aí não participou do estudo online. Então, quando voltou esse ano, volta para o estudo inicial, né, para se harmonizar, resse-harmonizar ou harmonizar com a casa, com os outros estudantes, e criar uma harmonia entre o grupo e essa pessoa que chega. Evidente que tem turma que já continua, né, nesse estudo, né, que manteve o estudo presencial antes da pandemia, né, e durante a pandemia no estudo online.
E também no sábado também tem outra turma de iniciantes, às 14h30, das 14 até as 15h15, essa turma nova. E na quinta-feira, antes da exposição, tem também um atendimento às famílias que procuram a casa em busca de um atendimento, uma cesta básica, uma roupa, um fogão, um colchão, uma cama, né? Então, tudo que a casa recebe de doações dos frequentadores, dos estudantes da comunidade, é direcionado a essas pessoas que estão passando por um momento não tão tranquilo assim. E o clube do livro, é uma associação, né? Ou seja, a pessoa se associa, paga uma taxa mensal e todo mês recebe um livro, né? Literatura adulta ou infantil. O adulto desse mês é Zaqueu e Jesus, do escritor César Crispiniano. É um romance mediúnico. O César Crispiniano ele atua no movimento espírita lá no norte, é um expositor e escritor. E das crianças, Aprendendo a Orar com o Coração, editado pela Félix, pela nossa federativa. Esses livros aqui do Clube do Livro são literatura assim, educativa, equilibrada, saudável. Tá? Então a pessoa pode comprar sem susto, pode dar de presente para sobrinho, para neto, para afilhado, adquirir para leitura, que é uma leitura assim edificante, instrutiva. E hoje estamos comemorando 158 anos da publicação do livro O Céu e o Inferno, um dos livros que o Kardec codificou com a doutrina dos espíritos. Quem não leu O Céu e o Inferno, além das informações sobre a doutrina, o Kardec faz um apanhado sobre a ideia que os povos antigos até hoje ainda fazem do inferno. É bem interessante assim os dados históricos. Muito bom, é muito esclarecedor. Vale a pena ler, quem não leu ainda. E no final da exposição é aplicado o passe, é o passe chamado passe espiritual, né? Passe misto. Não mais naquela salinha, que muito tempo atrás o passe era aqui no salão. Aí, não sei quando, foi criada a exceção virou regra, que era o passe na salinha. Tá? Então é comum que as pessoas ainda estranhem, venham aqui na casa, ouve, né, a exposição, ao momento de harmonização para aplicar o passe, né? Na verdade, ele já começa durante a exposição, né? Mas no final, os trabalhadores do passe estão aqui no salão para ficar posicionados para transmitir essas energias. Então, é comum que algumas pessoas ainda fiquem: mas não teve o passe? Tem um passe sim. Pode ficar tranquilos. O passe, na verdade, sempre foi aqui, era no salão. Inclusive, eu fui um dos que eram contra colocar no salão, mas deixar na salinha. Aí eu fui me informar a respeito, comecei a ler mais ainda e fui ver no Estatuto da Casa. Lá diz, o passe é no salão. Aí eu fiquei quietinho e continuei trabalhando com alegria e disposição. Tá? E quem quiser participar aqui da casa como associado, será bem-vindo. Bem-vindo e bem-vinda. Ali na livraria, é só preencher a ficha ali, escolher como vai participar. Tá? E estudar todo mundo pode. Tá? Agora, para trabalhar, tem que ser associado, é o regimento da casa. Tá? O estudo é livre. Para vir falar aqui na frente, que nem o Danilo, né? Tem que ser associado. Ali os trabalhadores em volta também tem que ser associado. Senão não pode, não deve. Então, dito isso, vamos manter essa harmonia, essa alegria, serenando nossos sentimentos, nossos pensamentos, o coração, inspirando com suavidade e direcionar todo esse sentimento de amor em direção ao Pai, a Deus, nosso Pai Criador da vida, Ser Supremo, infinita bondade e justiça. Agradecer por termos sido criados e enviados aqui a este planeta, agradecer a Jesus, que teve como missão encarnar aqui na Terra, que é o governador deste planeta, veio trazer a mensagem do amor, da fraternidade e da caridade. Agradecer os bons espíritos, nossos espíritos guardiões e a equipe espiritual que trouxe essa mensagem chamada O Consolador, que é a doutrina dos espíritos. Que todos nós hoje aqui possamos sair daqui mais fortes,
mais esclarecidos, mais consolados. Obrigado, Senhor. E agora é com Danilo, com a exposição Bem-aventurados os aflitos. Meus irmãos, minhas irmãs, encarnados e desencarnados, recebam nosso carinhoso abraço. Um pouquinho de emoção de reencontrar entes queridos que há anos não nos encontrávamos nesta casa. Colaboradores, trabalhadores que estão retornando devagarinho, mas para ficar, com certeza. O assunto de hoje casa muito bem com o livro que está de aniversário, O Céu e o Inferno. Porque nós vamos falar do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, os itens 12 e 13, motivos de resignação. E esse livro fala sobre o céu e o inferno. E a gente ouve, às vezes, pessoas, amigas, o meu dia hoje está um inferno. Se queixa do inferno. Mas quem propiciou muitas vezes, ou na maioria das vezes, somos nós mesmos. Nós é que promovemos estas energias. Jesus nos diz: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Jesus, com estas palavras, nos indica ao mesmo tempo que a recompensa que espera os que sofrem. Nada é por acaso. Deve ter algum motivo para as nossas inquietações, para as nossas tribulações. Basta que queiramos estudar tudo o que está à nossa volta. O mundo de Deus é perfeito. Inclusive nós vamos atingir a perfeição. Cada um a seu tempo. Também Jesus nos indica a resignação, que os faz compreender o porquê do sofrimento como início da cura. Isso aqui é uma figura forte, pesada, densa, mas necessária. Isto aqui é uma pessoa que está ali. Aqui, outra pessoa. Mas vamos um pouquinho adiante, pensando ou indo adiante na doutrina das reencarnações sucessivas. E será que estas duas pessoas ali, tão diferentes nessa foto, não são o mesmo espírito? Nós vamos e voltamos constantemente. Nós estamos aqui na carne temporariamente, por pouco tempo. A nossa vida é a vida do espírito. E esta figura desta criança num lixão pode ser, pelas leis naturais de ação e reação, pode ser este espírito que só pensava em dinheiro, que só pensava em si, egoísta, que não compartilhava, não fazia benemerência, ganancioso, que tem que retornar para refazer um pedaço da sua caminhada. Então, quando nós vemos uma pessoa como esta foto aqui, no lixão, em péssimas condições, mas Deus faz isso? Deus não faz. Somos nós que fazemos. Nós plantamos, semeamos e colhemos. Então, talvez, esta colheita ali seja simplesmente o fruto da ganância que foi plantada em outra vida, numa vida anterior. Sendo o planeta Terra uma casa de provas e expiações, Jesus já tinha nos dito,
meu reino não é deste mundo, a felicidade não é deste mundo, é natural que seus moradores não sejam tão felizes quanto gostariam. Nós, encarnados, sempre estamos com um probleminha, buscando uma situação desconfortável, nos queixando da própria vida. Porque estamos no planeta que, neste momento, é necessário para nós, para a nossa evolução. A Terra, nos dizem os espíritos, é comparada a uma escola, um hospital e um presídio. Então, nós, terráqueos, podemos nos comparar, por vezes, a estudantes que estamos aprendendo, podemos nos comparar a doentes que estamos curando feridas adquiridas no passado, e estamos recuperando situações que tivemos menos nobres em outra vida. As dores na Terra são parcelas de pagamento pelo mal que fizemos em tempos passados. Nós não sofremos por acaso. Acaso não existe no mundo de Deus. Nós estamos exatamente na família que planejamos lá na espiritualidade de encontrar, de estar. Nós temos alguns parentes difíceis, porque nós escolhemos estar com eles nesta encarnação, para reparar erros do passado. Nós temos os vizinhos que precisamos ter, o chefe necessário nesta encarnação, os subordinados que às vezes atrapalham a nossa tarefa, também nada é por acaso. Tudo foi organizado minuciosamente na espiritualidade. Às vezes a gente fica pensando que coisa complicada. E se lê nas obras da espiritualidade que uma encarnação, por vezes, dura séculos se preparando para o espírito retornar a um corpo. E às vezes chega aqui e sucumbe. É a vaidade, é o orgulho, é a zona de conforto. Não precisa, não tem condições de dar uma cesta básica para a sociedade espírita. E não traz. Mas pode trazer uma escova de dente, um rolo de papel higiênico, 1 quilo de açúcar. Resignação deve ser sinônimo de gratidão quando entendemos o porquê de nossas dores físicas, morais ou psicológicas. Parece duro isso que eu estou falando. Que nós temos que ser resignados com o que nos acontece. Sim. Sendo Deus justo e perfeito, não presta favores ou não dá privilégios a A ou B. Nascemos todos, ou fomos criados todos, simples e ignorantes, com uma caminhada pela frente. E estamos em evolução permanente. Cada um a seu tempo e a sua hora. Por isso que nós temos dores. E estas dores nós temos que ter gratidão em recebê-las. Pensando sempre que poderiam ser bem maiores. Bem maiores. Jesus já nos diz a cada um segundo suas obras. Resignação é o consentimento do coração. Não é acomodação. Resignar-se é entender o que está se passando. É tomar conta da situação. Entender aquilo que aconteceu. Por que comigo? Porque tinha que ser comigo. Porque não é com fulano? Porque não, ele não precisa. Essa lição ele já passou. Ou vai passar, se necessário. Então, resignação é o assentimento, é o consentimento da alma ao inevitável.
nós temos que ter, e não é pessimismo, são palavras de Jesus, a felicidade não é deste mundo. E por vezes nós nos acomodamos e não sentimos o próximo como nosso irmão. Principalmente nesses inícios de inverno. E nós recebemos aqui doações maravilhosas, mas também recebemos retorno, lixo, sobras de coisas imprestáveis. Uma blusa que deveria ter botões sem os botões, porque o doador retirou os botões, porque pode precisar. Isso não é doação, isso é descarte. Não é caridade. Nós nos enganamos às vezes com esses pensamentos um pouquinho controvertidos. Resignação é a aceitação dos males da existência por fruto e vontade sábia e justa de Deus. Aceitar os males, porque Deus não nos condena por ser justo e bom. Ele nos dá oportunidades tantas quantas forem necessárias para retomarmos, para refazermos aquilo que deixamos de fazer ou fizemos mal feito durante as encarnações passadas. Então, quando nós conseguimos nos resignar com o que está nos acontecendo, começa o nosso progresso espiritual, a nossa evolução. Porque nós, estando resignados, vamos ter a convicção, a certeza plena de que estamos sendo assistidos. Seja qual seja o problema, a falha que estamos enfrentando, se resignados, nós teremos companhias que vão nos auxiliar. Porque nós estamos buscando melhorar. Ao contrário, se ficarmos nas lamentações, vamos ainda ter a companhia de outros irmãozinhos que vão nos acompanhar nessas lamentações. Os semelhantes se atraem. Se nós estamos pensando coisas negativas, vamos atrair irmãozinhos negativos. Quando estudamos a história da humanidade, nós percebemos as atrocidades cometidas entre irmãos. Quantos de nós estávamos nesses locais de confrontos bélicos? Quantos irmãos que estão lá na guerra entre Rússia e Ucrânia, daqui mais um tempo vão reencarnar em Capão da Canoa? Como nossos netos, bisnetos, para refazerem, tendo nova oportunidade. Toda a história da humanidade é feita de guerras, de conflitos, de fratricídios, de mortandade. Quantos filhos de Deus nos dias de hoje estão envolvidos em conflitos negativos que terão que ser refeitos? Quantos conflitos? Quanta gente vendendo droga para irmãozinhos que vão ficar indefesos ao léu pelo vício. Quantas pessoas estão propiciando maldade? Isto não fica em vão. Isto é catalogado, é tudo registrado. Para todos serão dadas oportunidades de serviço e burilamento da alma até que se ajustem no bem. É a lei. Para tanto, é exigido esforço e resignação.
esforço e resignação. Assim que buscarmos ter melhores condições. Nós não devemos ficar aguardando que Deus nos ajude, que Jesus nos acuda. Quem tem que nos acudir somos nós mesmos. Resignando-nos com o que temos. Inclusive com as dores físicas, morais, psicológicas. São nossas professoras. Porque após o pagamento das dívidas, nós seremos livres. Nós não vamos voltar com os mesmos problemas na próxima encarnação, se soubermos superar os atuais. Agora, se nós continuarmos sofrendo e nos lamentando e não fizermos nada para melhorar, vamos ter que retornar. Quando a gente erra a receita do bolo, não tem que fazer outro bolo? Simples. E é fazendo que se aprende. Nada de bom sem esforço. É bom lembrar que a revolta, a falta de submissão, as lamentações em nada contribuem para o cumprimento das tarefas que nos cabem. Eu sempre digo, tem pessoas que gostam de se vitimizar. O coitadismo. Coitadinho do Danilo. Coitadinho do... Não, ninguém é coitadinho. Não devemos nos tornar coitadinhos. Nós temos muita coisa. Aliás, recebi esta semana um dito muito, muito bom. Vou dividir com os irmãos. Quando você estiver lavando os pratos, cante, porque é sinal que você teve alimento. E a gente não pensa nisso. Trata tudo com tanta naturalidade. E nós não lembramos que, além de não comerem, tem pessoas que nem o prato não têm. Então, só aumentam os nossos compromissos que poderiam ser quitados pela resignação. A lamúria, a lamentação, a injúria, não vão nos ajudar. Absolutamente não. Toda tarefa não cumprida no período que estamos encarnados deverá ser efetivada em uma próxima encarnação. E aqui, eu sempre digo, acrescida dos juros devidos. A nossa vida é uma conta bancária. Se nós contraímos um empréstimo e não pagamos, esse empréstimo sofre juro, aumenta. O empréstimo é o mesmo, mas a falta de pagamento ocasionou um acréscimo. Nesta encarnação, nós temos tarefas a cumprir. Se não cumprirmos, viremos na próxima encarnação, com as da próxima encarnação, mais as tarefas que nós não cumprimos agora. É o juro. Não é castigo. Vamos referendar, vamos referir essa palavra muitas vezes. Não é castigo. Temos sempre a opção de atenuar ou agravar a amargura das provas. Nós escolhemos. Continuar sofrendo ou sair do lamaçal e trabalhar. Fazer por melhorar. Depende da maneira como encaramos a vida terrena. Se nós tivermos a percepção de que a vida na Terra é muito breve, e é um ciclo muito breve mesmo, os momentos difíceis passarão rápido. O futuro próximo será mais feliz. E nós vamos agradecer pelas dores que nos fazem avançar. Se nós pensarmos assim, com resignação por tudo que nos acontece, a vida se torna mais leve, o período mais curto. E como eu sempre digo, voltaremos para casa
que é a espiritualidade, com as dívidas quitadas, com o dever cumprido, com a tarefa realizada. Esta é a nossa passagem pelo planeta, enquanto encarnados. É de trabalho. Porque o planeta é de provas e resignação. O resultado da maneira espiritual de encarar a vida diminui a importância das coisas deste mundo. Na medida que nós vamos evoluindo em espiritualidade, vendo que a vida não é só coisa material, entendendo que nós somos um espírito transitoriamente aqui, nós vamos encarando a vida de maneira diferente. A troca do carro já não é tão importante. A roupa nova já não faz tanto, não causa tanto problema. Porque nós vamos moderando os nossos desejos, valorizando nossa posição sem invejar os outros, atenuando o valor dos reveses e das decepções. Sem comparações. Nós somos muito favoráveis com os outros nas comparações. O fulano tem, eu não tenho. Será que ele tem o que eu já tenho? Nós medimos sempre a vida por coisas materiais. E nós somos espíritos imortais. Esse tempo aqui é muito curto. Quando a gente olha um pouquinho para trás e se dá conta, perdoem o exemplo que eu vou dar. O Flávio, a Mariazinha, eu, estamos muito mais próximos da linha de chegada do que do ponto de partida. Então está na hora de analisar, pô, e até agora, o que eu fiz? Ou o que eu posso fazer daqui para frente? Ter resignação, ter gratidão, viver cristamente. Resignado, o homem adquire uma calma tão útil à saúde do corpo quanto à saúde da alma, diminuindo as misérias e as angústias da sua curta existência. Na medida que vamos nos espiritualizando, vamos nos desmaterializando. Este é o nosso trabalho enquanto encarnados. Para isso é necessária a resignação. Não fazermos comparações, na maioria inúteis, que não nos levam a nada, a não ser ao sofrimento, pensamentos negativos. Falando em resignação, essas figuras na tela são conhecidíssimas de todos nós. O nosso querido Chico, Allan Kardec no centro, Divaldo aqui no canto da foto, Bezerra de Menezes e Eurípides Barçanufo com esse bigodinho peculiar dele. Pessoas que sofreram, que tiveram ataques. O Chico foi um ser doente, com várias intervenções cirúrgicas, um organismo frágil, e nunca se queixou. Foi um ser resignado. E das doenças ainda fazia brincadeira. Tenho duas companheiras inseparáveis, a angina e a catarata. Porque ele entendia que precisava ter essas doenças nesta encarnação. Divaldo Franco já teve a saúde comprometida bastante vezes. Eurípides Barçanufo, com uma série de mediunidades, no nosso entendimento, foi o maior médium do Brasil, desencarnou com 38 anos. Já tinha completado a tarefa dele. Bezerra de Menezes também, o médico dos pobres. Todos tiveram problemas a resolver, mas voltaram triunfantes para a pátria espiritual. A verdadeira resignação é serena e consciente. Ela assume o controle da situação em que se vê envolvida a criatura.
dando-lhe meios de raciocinar e aceitar o fato consumado, desde que, efetivamente, não possui elementos para desfazê-lo. O fato ocorreu, aconteceu, está aqui, vamos resolver. Se não conseguimos resolver agora, vamos trabalhar para resolvê-lo mais adiante. Mas não nos acomodarmos, cruzar os braços e lamentar. A resignação pode revestir-se do caráter ativo, reagindo. Como reagir? Fortalecendo-se na prece e exemplificando as lições evangélicas como maneira de superar a provação que foi imposta pela lei kármica. O problema é meu. Eu tenho que resolvê-lo. Não adianta terceirizar o problema. O que é muito normal em nós encarnados. Não fui na sociedade espírita porque o tempo estava mais ou menos para chover. Culpado é o tempo, não sou eu. Eu até queria ir. Eu ia ajudar, mas aí surgiu um outro problema. Não foi eu, foi o problema. Nós inventamos coisas para mudar o rumo, quando na verdade deveremos sempre enfrentar o problema. Enfrentar. A resignação é força espiritual. Resignação significa paciência com os sofrimentos e as injustiças. Resignar-se não é se aplastar. Tá bom, então deixa assim. Não, aconteceu porque tinha que acontecer, mas vamos motivar-nos para que não aconteça novamente. Vamos resolver o problema, na medida, na proporção das nossas forças. Como nos dizia Chico, tudo passa. Em momentos de conflito, angústia, incerteza, só olhamos para o alto em aflição, tristeza, solidão, achando-nos os mais infelizes filhos de Deus. Sempre nós olhamos para o alto e nos sentimos desassistidos. Se olhássemos para baixo, certamente veríamos um número infinito de filhos do mesmo Deus em piores condições da que nos encontramos. Nós temos que ter a certeza plena. E se temos alguns sofrimentos, financeiro, psicológico, doença do corpo, existem muitos seres em piores condições do que nós. Certamente, na noite de hoje, temos muitos irmãos caponeses que gostariam de estar aqui conosco, sentados nessas cadeiras, e não tiveram condições de estar aqui. E nós temos que nos resignar em ter que pegar um ônibus para voltar para casa. Graças a Deus temos condições de ir de ônibus. Outros não. A resignação é isso, é a compreensão da nossa capacidade e interação no meio em que estamos vivendo. Existem coisas que nós não vamos resolver nesta encarnação. Não adianta ficarmos sonhando. A nossa tarefa é estarmos realizando. É diferente. Não posso tudo, mas posso um pouco. Ser grato em todas as circunstâncias é o trabalho do verdadeiro cristão. Como dizia o Chico, obrigado, pedra, por me avisar. Deu um tropeção numa pedra. Ele, obrigado, pedra, por me avisar que você estava aí. Então, alguns de nós já, além de não agradecermos, até daríamos uma xingadinha básica. Né? Por maior que seja a dor, nada se compara à possibilidade de reparar erros que cometemos no passado.
e que hoje, pelo trabalho e resignação, temos possibilidade de quitar essas dívidas. Se nós não quitarmos essas dívidas, certamente nos acompanharão para a espiritualidade, a fim de que na próxima encarnação aqui estejam para serem resgatados. Devemos ser resignados, sim, se tivermos a certeza absoluta de que nunca estamos sós. Sempre teremos o auxílio divino ao nosso alcance. Basta que para isso queiramos estas companhias. Estas companhias, quem as escolhe somos nós, permanentemente. Por pensamentos, ações, atitudes, é que nós vamos nos reencontrando e refazendo a caminhada. As nossas tribulações, as nossas inquietações são proporcionais certamente às nossas forças. Tenhamos força e resignação para vencermos a caminhada e chegarmos triunfantes, como luzes na espiritualidade, quando daqui sairmos. Que Deus nos abençoe a todos. Danilo, obrigado pela mensagem, pela reflexão. Dá para ver assim várias fisionomias assim preocupadas. Não se preocupe. A prova é para nosso aprendizado. A aflição é decisão individual. Vamos agora para o momento do passe. Vamos manter a serenidade, essa harmonia. Pensando, tendo a ideia, o sentimento que Deus, nosso Pai, enviou Jesus. E que esse nosso irmão dirige os bons espíritos. Que vem até nós trazer as boas energias, essas energias renovadoras do passe. Fiquemos abertos, sentindo que essas energias penetram o nosso corpo, nossas células, trazendo bem-estar, tranquilidade, melhoria na saúde. Tenhamos fé, acreditemos nisso, que Deus é Pai, Jesus é nosso irmão, e que essas energias têm esse poder, esse benefício. E com o coração vibrando, irmãs e irmãos, compartilhemos como gratidão com a família, com a comunidade, todo esse benefício que recebemos diariamente. O passe foi aplicado. Vamos em paz. Obrigado, Senhor.